Estamos no estúdio da OTM Editora, dentro da Latibus, a maior feira de transporte de passageiro da América Latina. Trouxemos aqui para o estúdio os principais executivos dos produtores de chassis de ônibus. E eles contaram para a gente um pouco sobre como é que fechou até julho, as vendas de janeiro a julho, e quais são as perspectivas para esse ano. Não é segredo para ninguém que a Mercedes-Benz sofreu bastante com falta de componentes, como toda a indústria de comerciais, né? Então, até julho, nós emplacamos cerca de 4.100 chassis. Tem bastante coisa ainda do caminho da escola que ainda depende de encarroçamento para ser emplacado, né? Então, o nosso número 4.100, no mercado total de 8.300 e alguma coisa, 50% do mercado, market share nosso, e poderia ter sido melhor. Se a gente tivesse mais componentes, poderia ter sido muito melhor, né? Certo. E um detalhe, qual a sua previsão como fecha 2022? Olha, a gente segue o número da Anfávia, nós estamos falando de um mercado de cerca de 17 mil chassis emplacados esse ano no Brasil, porém sempre tem o fantasma dos componentes, né? Então a gente precisa, nós estamos monitorando lá semanalmente o status de todos os problemas que a gente tem, mas se tudo correr bem até o final do ano, nós vamos chegar em perto de 17 mil no mercado total. E a Mercedes, há 65 anos, é líder de mercado no Brasil em chassi de ônibus. Nós temos que entregar isso de novo para o mercado. Então é só fazer uma continha aí que eu não posso fazer, né, por causa das regras da empresa aberta, mas a gente tem uma expectativa positiva se a gente não tiver problemas de componentes até o final do ano. De janeiro a julho desse ano, a gente emplacou, que é uma forma legal da gente ver os nossos números, cerca de 2.300 ônibus. Então, um pouquinho abaixo do que a gente imaginava, mas até porque o primeiro semestre foi de bastante desafios em termos de entrega de produtos e assim por diante. Um momento ainda de recuperação do setor. De qualquer forma, foi um primeiro semestre, os primeiros 7 meses do ano, bastante bons, com muito movimento, com muitos negócios acontecendo, mas a minha perspectiva é que o segundo semestre seja ainda melhor. Então a gente deve finalizar um acumulado do ano em que o segundo semestre vai ter um peso um pouco maior do que o primeiro. Por conta disso, porque o mercado de fato, depois desses anos difíceis de pandemia, voltou a trazer a demanda por produtos em todos os segmentos, mas principalmente no urbano, por exemplo, que tinha sofrido muito nesses 2 anos passados. Então a gente, com muito dos negócios que fechou no primeiro semestre e com o tempo que você tem para encarroçá-los, emplacá-los e assim por diante, deve ter um volume maior de unidades emplacadas no segundo semestre em relação ao primeiro. Qual o total que fecha? Mais ou Também menos. é uma previsão, mas provavelmente mais de 4.500 ônibus, por aí. O que vai nos dar uma participação de mercado aí próxima de 28%, 30% de mercado, o que é bastante relevante, né? Muito boas, essa que é a verdade, né? Se você for olhar em market share de rodoviário, a Volvo sempre estava em torno de 13%, 14% do market share de rodoviários, nós estamos saltando para 23%, nós estamos ganhando mercado, quase dobrando aí, né? Se eu juntar esse número junto com o número de urbanos, porque nós estamos aí com as vendas do Chile, nós temos vendas para o Rio de Janeiro, vendas para São Paulo em grande volume, a gente está vendo que ele vai chegar aí cerca de 2.000 veículos ao final do ano, né? Esse segundo semestre nós vamos ter mais saturamento ainda, então está indo num caminho muito bom, e se você olhar comparado com 2021, a gente está mais que dobrando. Até julho deu mais ou menos quanto? Mais ou menos uns 1.000 veículos até. Você acha que dobra até a o gente final vai do ano? vai dobrar até o fim do ano, né? Então, realmente, se comparar com 2021 e até 2020, aí pegar a pandemia, até semanas estranhas você comparar, a gente está mais que dobrando a parte de veículos pesados nesse ano. O ano de 22 vem se configurando com uma melhoria constante, em função do aumento constante do fluxo de passageiros, tanto no rodoviário quanto no urbano. Eu diria que até mais no rodoviário do que no urbano. Então, em função do aumento do fluxo e da possibilidade
de sobreviver ao brutal aumento de custos que nós estamos vivenciando, diesel e pneu, começa a haver um interesse de compras maior, coisa que nos últimos 2 anos, né, não se escutava nem falar de operador. Né? Eles estavam praticamente com as frotas paradas, com um fluxo muito baixo de passageiros. Essa retomada vem acontecendo, a gente vê a retomada, o aquecimento gradual da economia, a reboque vem um maior fluxo de passageiros e a reboque vem um maior interesse em aquisição de chassis e ônibus completos. Então a gente vem observando uma melhoria do volume de procura e um volume de vendas, né? Não ainda retomando aos níveis que tínhamos pré-pandemia, mas a tendência que era de queda constante foi revertida e nós começamos a ver já um crescimento gradativo, o que mostra que o setor começa a respirar de novo. Um detalhe, financiamento de ônibus novos, o operador está encontrando ou está cada vez mais difícil? Fred, financiamento ele é disponível. O custo é quase proibitivo hoje em função das taxas de juros, mas os operadores de ônibus vivem uma dificuldade adicional. Durante a pandemia, com quase a paralisação do setor, a maior parte dos operadores tiveram que refinanciar os seus financiamentos, né? Eles tinham financiamentos de aquisição de carros, né? E durante a pandemia, sem o fluxo de passageiros, não havia dinheiro para pagar as parcelas. Eles foram obrigados e os bancos, a maior parte dos bancos, refinanciaram todo o passivo acumulado. Esse refinanciamento hoje é um bloqueio para novos créditos. Impacta na ficha, no cadastro. Impacta no cadastro. Alguns não conseguem de forma nenhuma, outros pagam taxas ainda mais altas em função desse passado acumulado, do qual o operador é uma vítima, não um agente. E quais são as perspectivas para o próximo ano, 2023? Fred, continuando a melhoria do segundo semestre de 22, a gente vê 23 já uma situação bem melhor do que foi 20, que foi o fundo do poço, 21, que subiu meio centímetro do fundo do poço. Agora já estamos recuperando quase 1 metro de água no poço e ano que vem nós devemos encher meio poço já. Então nós devemos ter em 23 uma situação bastante mais normalizada do fluxo de passageiros e daí a capacidade de investimento retoma aos operadores. Eu posso dar mostras desse movimento de grandes operadores que são clientes da Scania, que voltam a discutir conosco sobre aquisições, que querem fazer experimentação das novidades do Euro 6 contra o Euro 5 para tomar uma decisão mais acertada em qual aquisição fazer. Então eu acredito em 23, aí também em linha que a Anfávia pensa, de uma melhoria interessante no segmento de ônibus no Brasil. A Iveco Bus é uma empresa que foi introduzida na América Latina depois de caminhões, depois da Iveco Caminhões. Então nós estamos no mercado há 8 anos, engatinhando ainda se nós comparamos com a indústria no Brasil, que já está mais de 60, mas com muito orgulho a gente vem crescendo muito. Respondendo um pouco agora, indo um pouco mais direto à pergunta, nos últimos 2 anos nós crescemos de forma exponencial. Em 2020 nós tivemos uma participação bastante tímida de 1,6% no mercado brasileiro, o que mudou para 2021 com 3,6%. Com 6% em 2021, então saímos de 1,6% para 6%, um crescimento excelente dentro do mercado que fomos literalmente na contramão, enquanto o mercado foi diretamente impactado pela pandemia, nós viemos na contramão e fomos crescendo, principalmente pela introdução de novos produtos, e de janeiro a junho de 2022, nós vamos de vento em popa. Nós já faturamos, eu vou falar um pouco sobre faturamento da Iveco Bus para o mercado, não de emplacamento, porque nós ainda temos muitas unidades sendo encarroçadas, mas nós já faturamos o mesmo volume produzido e emplacado em 2021. Quer dizer, metade do ano nós já fechamos 2021. Né? E isso está em torno de 1.400 unidades. Em 2022, metade do ano. Então, a nossa expectativa para esse ano é que o mercado siga crescendo.
O mercado ele veio agora se recuperando a partir de 2022, a gente sente uma recuperação, acho que a Latibus é um grande sinalizador disso, o cliente ele está aqui na Latibus, ele está buscando informação, ele está querendo comprar, e a gente entende que 2022 deve ser um ano muito melhor do que foi 20 e 21 impactados pela pandemia. Nós atuamos em 2 segmentos, é o segmento de chassi, que é chamado de M3, e o segmento de vans, que é chamado de M2. Para chassis nós entendemos e concordamos com as projeções da Anfávia de 17 mil unidades, e o mercado total, incluindo vans, nosso segmento também, que inclusive temos a nossa van Euro 6, que está exposta no nosso stand, incluindo o segmento de vans, deveria chegar em torno de 22 mil unidades com os 2 segmentos, chassis e vans. Então, a nossa expectativa, não posso comentar qual será a participação específica dentro desse segmento para 2022, mas a expectativa que nós temos dentro do ano é que o mercado siga crescendo e que a gente faça, se já fizemos o volume do ano passado até junho, que a gente pelo menos chegue próximo do dobro disso esse ano, né? Então, o volume de vendas, Fred, ele nessa retomada de mercado, ele é crescente já desde o princípio do ano. A produção ainda não reflete todo o volume de vendas que aconteceu nesses primeiros meses, mas já foi, em termos de produção, crescimento já nesse segundo trimestre. A gente produziu 3.395 unidades, atingimos 53,5% de participação de mercado. Então é uma crescente nessa retomada de mercado, e as vendas elas estão acontecendo num volume ainda mais significativo, aconteceram num volume mais significativo até esse mês de julho. E um detalhe, dessa produção que você está fazendo, o grosso vai para o mercado interno, mas tem muita coisa para o mercado externo? Tem também para o mercado externo, mas o mercado externo também está retomando com intensidade, então tem um volume significativo para o mercado interno e também para o mercado externo. E com esse interesse, tanto do mercado externo quanto do interno, você acha que como é que você fecha o ano? Sem dúvida, esse ano vai ser um ano com volume de vendas e produção maior do que foi os 2 últimos anos, e esse segundo semestre em específico é um volume de produção crescente com bastante intensidade. A gente gostaria de saber do Rafael, como é que foram as vendas neste ano, digamos assim, de começar o começo da saída da pandemia? O ano tem sido bom, e o ano passado para nós ele já não foi um ano ruim, né? A Transdata há algum tempo ela não depende mais, o negócio da Transdata já não é voltado à venda de equipamentos, é um negócio de prestação de serviço. Então todo o software que a Transdata comercializa é comercializado como um serviço em nuvem. Então essa demanda durante a pandemia aumentou ao invés de diminuir. As empresas precisaram de mais soluções, as cidades precisam de mais controle, inclusive está relacionado com o pagamento do subsídio. Ninguém vai poder pagar subsídio se você não tiver ferramentas tecnológicas para controlar. Então, embora o ano passado não tenha sido ruim, nesse ano, até junho, a gente já superou o que foi o ano passado, né? Então, a retomada... A gente não esperava uma retomada, porque não tivemos uma queda significativa no ano passado, mas mesmo assim, a gente está vivendo um cenário de crescimento, que não é um cenário, eu acredito, normal para o setor de transporte, sofreu muito na pandemia toda. E até o final do ano, você acredita que fecha como? Quantos % acima do ano passado? A gente projeta fechar o ano com quase o dobro da receita do ano passado. Certo. E o Janser? A sua empresa, que é bem novinha, tem 3 anos, né, a Sigo. Como é que você imagina as suas vendas? Como é que suas vendas foram até aqui? Ou seja, mês de agosto, e como é que você imagina o fechamento até o final do ano? Sim, o momento da Sigo é muito interessante, porque a gente traz para o setor de transporte muitas facilidades que o Banco Central tem colocado à disposição de meios de pagamentos. Então a gente tem uma operação recente, há 1 ano em produção, e a gente dobrou o faturamento da Sigo nos últimos 3 meses. Então, para a gente é um momento muito bom ao ofertar soluções de pagamentos mais simples, economicamente mais viáveis para esse setor. Recebemos aqui a visita de Rafael Pires Teles, da Transdata, de Janser Piori. Muito obrigado pela presença e pela atenção.